Tudo às claras no ar, não é claramente tricolor, mas estou com a camisa do Bahia, nova, inclusive, que ganhei do pessoal do Museu do Bahia, porque vai ter muita pergunta sobre o Bahia aqui e também para trazer um pouco de boas energias, para ver se o Bahia volta a triunfar em algum momento. Então, já convido vocês, torcedores do Bahia, a deixarem um like, a ficarem aqui no vídeo. Tem outras perguntas sobre PSG, sobre coberturas, sobre, que mais? Bola de ouro. Enfim, tem muita coisa por aqui, então deixa o like, o hype também, se você curte, e alguns recadinhos iniciais. Teremos, ao longo desse início de temporada, algumas prévias, tipo prévia do Campeonato Italiano. Acho que não vou conseguir para a primeira rodada, mas é até bom, porque a gente pode ter mais movimentações do mercado. Vamos ter, antes da Liga dos Campeões começar, o tradicional vídeo analisando as camisas, e aí a gente usa a Liga dos Campeões como base, porque não dá para fazer da Europa inteira. E o Claramente Tricolor eu vou tentar fazer depois do clássico no domingo, ou talvez, se bem que mentira, ou no domingo ou na segunda, vai rolar, porque me lembrei agora que eu só viajo na terça para cobertura de Liga dos Campeões, de playoffs, né, na semana que vem. Então tem Claramente Tricolor ou no domingo após o jogo ou na segunda-feira, tá bom? Então vamos começar as perguntas por aqui. Vou começar logo com o elefante branco na sala, que é o Rogério Ceni. Acho que foi a pergunta que eu mais recebi por aqui. O Samuel 1890 tá sempre por aqui mandando pergunta, e o Thiago _LFS mandaram. O Thiago mandou: boa tarde, Clara. Em caso de derrota do Bahia no clássico, será que Rogério Ceni cai? E o Samuel perguntou: olá, Clara, o que você está achando da situação de Ceni no Bahia? Merece demissão ou não? Tem outras perguntas mais relacionadas à Bahia, mas iniciando com Rogério Ceni. Primeiro que eu tenho uma sensação, por tudo que esta diretoria está nos dizendo, não só com palavras, mas com ações, é de que um jogo ou um resultado não vai demitir Rogério Ceni. Então, se o Bahia, por exemplo, perde por 1-0 do Vitória na semana que vem, eu não acho que a derrota será o motivo, a derrota em um jogo, em um clássico, será o motivo de demissão. Então, considerando que num recorte maior, com um trabalho neste momento ruim, é um trabalho ruim neste momento do Rogério Ceni, a diretoria não demitiu, eu acho muito difícil que isso aconteça por causa de um resultado no final de semana, ainda que seja um clássico. Se a gente entender, e aí isso aqui é uma análise e não uma informação, de que a diretoria do Bahia, enfim, o Grupo City, está precisando apenas de uma gota d'água para demitir o Rogério Ceni, aí a gente pode entender que essa demissão pode vir na próxima derrota, digamos assim. Mas eu não acho que ele será demitido apenas pela derrota no clássico, entende? Eu acho que a situação do Rogério Ceni, ela é muito complicada do torcedor, e aí me incluindo nessa, né, de assimilar de que ele não foi demitido pelos últimos resultados e pelos últimos trabalhos, quando eu digo trabalhos, não o trabalho dele, né, mas em cada partida, porque as atuações do Bahia são ruins e os resultados não estão vindo, né? São 5 empates consecutivos, é verdade que não veio uma derrota, mas a atuação, por exemplo, contra a Chapecoense é uma atuação muito ruim. E é uma atuação que mostra, neste momento, um técnico que não está encontrando as soluções e um time que ou não está tendo a preparação necessária, por exemplo, especialmente quando a gente pensa em se defender, e aí se defender não só na parte tática, porque o Bahia não pode levar os 3 gols que sofreu da Chapecoense daquele jeito. Eu não vou dizer que falta treinamento, porque eu não sei se falta, mas faltou ou treinamento ou execução do treinamento, né? Porque muitas vezes o técnico, o time tá ali treinando de forma exaustiva, por exemplo, bola aérea na área,
e os jogadores não estão executando aquilo, ainda que estejam treinando. Então, nem sempre, às vezes é as duas coisas, às vezes é uma coisa só, enfim. Então, eu acho que tem uma parte importante aí nesse sentido e também uma parte mental, que, repito, também tem a ver com preparação e treinamento e também tem a ver com colocar isso em prática, de você manter o resultado. O Bahia não pode sair na frente contra a Chapecoense mais de uma vez e não conseguir manter o resultado nem por 10 minutos. Assim, uma equipe que está brigando, eu nem digo título, porque eu já falei pra vocês que título pra mim é algo abaixo de Campeonato Brasileiro, é bem longo prazo, mas uma equipe que tem como objetivo, e isso tem que ser objetivo desse Bahia, se classificar de forma direta para, conferindo se está ligado, tá? De forma direta para Libertadores, não pode ter a atuação e o resultado contra a Chapecoense que teve na última rodada. Muitas vezes a gente vai entender que aquele momento não é para cobrar uma grande atuação. E neste momento eu entendo que esse Bahia não vai nos dar não vai nos dar grandes atuações, porque a gente tem uma queda técnica importante nesse momento. E algumas peças que estão, muitas peças num momento de evolução, ou que precisam de evolução, né? Por exemplo, Roman Gomes, Alejo Vélez, 2 jogadores que claramente ainda podem evoluir. Óbvio que estágios diferentes, porque o Roman Gomes chegou há mais tempo. Mas a gente tem uma equipe que perdeu as suas lideranças técnicas. A gente tinha como a grande alma e o grande sentido desse jogo do Bahia o nosso meio-campo, que era um meio-campo com Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. E a gente teve uma queda por motivos diferentes, contextos diferentes, dos 3 ao mesmo tempo. Então, é muito difícil prever isso. Então, eu entendo a dificuldade. Por isso que eu tento colocar muito em perspectiva, nesse sentido, o trabalho do Rogério Ceni. E ele previu muito isso, né? Ele falou muitas vezes que imaginava um Bahia mais físico e que era algo que faltava. Só que a gente foi para um lado físico, perdeu toda a técnica e ainda não tá conseguindo ter a atitude que a gente gostaria em todos os jogos, porque eu também não vou ser hipócrita aqui de falar que a gente não viu um Bahia que não desistiu em alguns jogos. O jogo, por exemplo, foi contra o Corinthians, foi o que eu assisti na Fonte Nova, foi um Bahia que mereceu vencer, por exemplo. Então, não é que foram, pensando um recorte mais recente, 5 atuações tenebrosas, mas o problema é que a gente nem tá tendo as atuações nem os resultados, né? Então é uma combinação que, para os objetivos do Bahia, acabam complicando bastante. Então, na minha avaliação nesse momento, é um trabalho ruim do Rogério Ceni, e aí tem contexto nisso, tem perspectiva nisso. Eu sigo não gostando da ideia de que a gente vai se manter no ciclo do futebol brasileiro, da maioria, né, da grandíssima, gigantesca parte dos clubes brasileiros, de que as trocas de comando técnico são impulsivas e são feitas para dar ânimo, elas são soluções de curto prazo. Eu não gosto de soluções de curto prazo. Então eu tenho dificuldade de ver a demissão de Rogério Ceni como uma solução a curto prazo, no sentido de que vamos trocar aqui, a gente traz qualquer um, e esse qualquer um vai ser uma solução a curto prazo, só para tirar o Rogério Ceni. Eu não gosto disso. Eu entendo que a diretoria do Bahia deixa muito claro de que esse não é também o entendimento do projeto, mas neste momento o trabalho é ruim, então é preciso entender. Eu acho que nesse momento a gente tem um teto que foi batido. Teve até alguma pergunta, não sei se eu selecionei aqui, sobre Rogério Ceni ter batido o teto tático dessa equipe. Eu acho que não, porque eu acho que é justamente a parte que a gente pode mudar, né? Porque é uma questão muito mais de ideias e de novas propostas do que, por exemplo, de um limite mental. Limite mental não adianta muita coisa.
limite técnico. Você não consegue tirar mais técnica de jogadores que só chegam até aqui. Você não consegue mudar completamente a mentalidade de uma equipe sem trocar os jogadores. A mesma coisa com a parte técnica. A parte tática, eu acho que é a parte mais fácil, entre aspas, de você mudar. E por isso que eu acho que, muitas vezes, algo que parece ter chegado no limite ainda pode ser resolvido. Mas, assim, o Rogério errou pra mim nos últimos jogos. Não sei nem se tanto de escalação, tá? Mas, assim, de trocas, enfim, talvez de... Eu não gosto da palavra motivação de equipe, porque eu não gosto da ideia de que basta ter raça pra ganhar jogo. Não basta, né, gente? Mas o trabalho nesse momento é ruim. Então, eu sei que vocês muitas vezes querem uma resposta de que tem que demitir, fora Rogério Ceni ou fora quem é que seja. Eu não vou ser essa pessoa aqui porque eu não acho que é o meu papel, sabe? Vir aqui pedir ou a demissão ou a manutenção de técnico, entendeu? Eu não gosto disso. Eu gosto de ter uma postura de analisar o trabalho nesse momento, que é ruim, mas também entender que existem contextos e perspectivas que a gente precisa, sim, levar em consideração, porque eu tenho a sensação de que o grupo só vai trocar o técnico, ou até maior, com muita gente, né, pensando em troca de diretoria, de comando, né, acima, quando existir uma convicção muito grande de que o próximo passo também é a longo prazo. Eu não vejo essa diretoria trocando o Rogério Ceni por uma resolução, por uma solução a curto prazo. Porque assim, gente, desculpa, eu não consigo conceber que Renato Gaúcho, por exemplo, é um projeto a longo prazo no Bahia. Pelo histórico dele, não só recente, mas a longo prazo. De troca de equipes, de postura de equipe, enfim, não vejo. Aí eu lembro que há algum tempo muita gente estava, ai, Dorival Júnior e tal. Vocês queriam? Sim, eu não queria. Então, eu tenho muita dificuldade de encontrar o que seria essa solução seguinte. Então, eu tenho muita dificuldade de... Assim, não é pedir, né? Mas de falar, ai, tem que trocar. Assim, eu entendo. Não tem problema vocês quererem que o Rogério Ceni saia. Tá tudo bem colocar aqui nos comentários fora Rogério Ceni, contanto que seja, assim, que o pedido pela saída dele não tenha xingamento e não tenha desrespeito, porque vocês sabem que, inclusive, nós amamos esse ambiente, essa bolha que a gente criou aqui, especialmente quando a gente fala de coisas mais polêmicas de torcedor do Bahia e etc. Então, tendo respeito, porque se tem xingamento, se vem com desrespeito, vocês sabem que eu já... Tem pouquíssimos, viu? Ainda bem, mas eu já bloqueio do canal, tá? Então, se você for fazer esse comentário, já fique sabendo. Eu leio todos os comentários, eu não respondo todos, mas eu leio todos. Então, será lido e será bloqueado, excluído do canal, caso isso aconteça. Então, um pouquinho aqui da minha opinião sobre Rogério Ceni. Eu vou falar mais sobre o Bavi em outras respostas, tá? Então, torcedores do Bahia, continuem por aí. Tem umas outras perguntas sobre outras coisas, tá? Achei o Juan Moura que me perguntou sobre a questão tática, se eu ainda vejo sentido no trabalho do Rogério. Nesse momento, eu acho que eu tô vendo um pouco sentido, mas eu vejo sentido que possa melhorar, porque é a parte que você pode mudar. Então, só resumindo para trazer aqui a pergunta do Juan Moura. Deixem um like por aí, hein? Não se esqueçam. O Gustavo CSP, inclusive outro dia alguém mandou uma mensagem no Instagram perguntando se eu estudei no CSP. No caso, o Colégio São Paulo de Salvador. Sim, estudei no Colégio São Paulo de Salvador. Me pergunta se eu acho que o PSG consegue ganhar o tri da Champions. Gente, eu acho muito difícil, porque... Já é muito difícil ganhar uma vez, imagina 2 vezes, imagina 3 vezes. Na era moderna da Champions, só o Real Madrid fez isso. Era o Real Madrid comandado pelo Zidane, né, que tinha o trio BBC. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. E o Luiz Henrique falou isso outro dia. Muita gente achava difícil o primeiro título, depois que saíram todas as estrelas. Mas a gente começou a ver um trabalho coletivo, então beleza, a gente começou a enxergar aquilo. O segundo título, todo mundo dizia, né? Não, esse PSG, claro que ele está
na primeira prateleira, né, dos protagonistas da Liga dos Campeões, mas é muito difícil vencer 2 títulos seguidos. O PSG foi lá e venceu. Então, eu acho muito difícil vir o 3º título, mas eu acho que o PSG está muito bem para ser protagonista. Eu consigo ver claramente esse PSG chegando numa semifinal, mas a gente precisa entender o quanto que outras equipes que já eram boas na temporada passada, como por exemplo o Bayern de Munique, podem evoluir. O Bayern de Munique com o Kompany, por exemplo, é uma equipe que, na minha opinião, ano a ano evolui, porque não só tem grandes jogadores, mas tem um técnico em grandíssima evolução. Assim, neste momento, os indícios são de que o Kompany vai se tornar um técnico assim da mais alta prateleira. Então, é uma equipe que, por exemplo, pode resolver algumas questões da temporada passada, se tornar ainda melhor do que o da temporada passada e levar a Champions, por exemplo. Então, eu acho que é muito difícil, mas, pra mim, o PSG tá lá na briga, tá na prateleira. Foi a mesma pergunta do Silva Paulo José Gomes se eu acho que o PSG tem chance de ser campeão da Champions mais uma vez. Chance tem, né? É provável? Eu não acho que é provável, mas eu acho que ele vai estar entre os protagonistas. Eu gosto muito dos reforços do PSG. Já falo por quê. Tem pergunta sobre isso, se eu não me engano, aqui. O Footlife Oficial, é isso? Footlife Oficial, deve ser. Como será essa nova fase com a Liga dos Campeões no YouTube da TNT? Um abraço, referência. Obrigada pela parte da referência. Inclusive, muita gente aproveita a caixinha de perguntas apenas para mandar um parabéns pelo trabalho e etc. E eu leio todas as perguntas, tá? Eu não recebo tantas assim, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, corre lá e me segue no Instagram, porque eu não sei porquê, mas eu tô perdendo seguidor nos últimos meses, que é uma beleza. Eu leio todos, então muito obrigada pelas mensagens. Inclusive, aproveitando para agradecer todo mundo que mandou mensagem também pelo meu aniversário, que foi no dia 18 de agosto. Completei 43 anos. Muita gente mandou... muita gente não. Um outro perguntou minha idade. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então, acabei de fazer 43 anos. Então, Footlife, acho que a gente vai ser uma temporada de conhecimento, né? Do que a gente pode fazer diferente. A gente já estreou uma equipe específica para o YouTube, cenário novo, né? Design novo para o YouTube. No fim das contas, assim, do que eu entendo, né? A gente não vai fazer um novo produto, uma nova linguagem no YouTube. Eu acho que é algo muito parecido com o que a gente já faz na TNT. Acho que as escolhas dos jogos ali que vão, enfim, trazer, e obviamente do elenco que traz uma outra nuance pra lá ou pra cá, mas não acredito que seja uma coisa muito diferente. Do que eu entendi, a gente tem um jogo por dia, né, no YouTube, e aí eu confesso que a escolha dos jogos, isso aí faz parte muito mais da decisão lá de conteúdo e enfim, dos chefes, então não participo disso por aí, mas nessa temporada a gente tem, né, um jogo de YouTube por dia de Champions, né, e inclusive eu acho que como a gente deve ter, né, reportagem sempre nesses jogos de Champions, talvez até aumentem as nossas viagens, porque a depender das escolhas, né, a gente pode fazer mais de um jogo, então eu acho que vai aumentar a nossa cobertura, vai democratizar um pouco também os jogos, né, então eu tô bem animada com essa nova fase. Lembrando que a gente já tem renovado, esse último ano ainda faz parte, na verdade, do outro contrato de renovação, no caso da TNT, e aí a gente tem mais 4 anos, se eu não me engano, acho que são isso, de renovação de contrato da Champions, e acho que a gente vai ter cada vez mais novidade nesse sentido, né? Pelo menos esses são os indícios. Lucas RM_04. Clarinha, uma possível derrota vexatória do Bahia para o Vitória é o suficiente para a queda de Ceni? Eu acho que uma derrota vexatória pode mudar um pouco aquele cenário que eu tava falando de apenas uma derrota, ou jogando bem, ou um empate, ou 1-0, ou sei lá, um 2-1. Eu acho que esse cenário não é suficiente pro Rogério ser demitido, no que eu entendo que é o pensamento dessa diretoria, tá? Algo vexatório,
talvez mude um pouco essa cabeça de que, ok, a gente não estava no limite ainda, a gente não entendia que o projeto e que o ciclo tinha se encerrado ainda, mas isso aqui é um marco muito forte para que a gente encerre o ciclo. Então, pode ser algo vexatório, aí sim. Mas eu acho que um resultado normal, não acredito, tá? E aí, o Tilico.90 pergunta justamente o que eu espero do grande clássico baiano no final de semana. Eu confesso que eu não tô otimista pra... A pergunta do Edivaldo87 é justamente essa. Se eu tô otimista pro clássico, se na minha opinião qual seria a escalação ideal do Bahia. Eu não vou nem me meter muito na escalação ideal, porque no último jogo, por exemplo, eu peguei depois pra assistir algumas partes. Eu cheguei do Brasil, gente, e aí, o dia que eu voltei do Brasil, eu não assisti o jogo do Bahia, porque foi justamente quando eu tava voando. E os outros jogos, eu assisti depois partes, porque eu emendei a volta do Brasil com uma viagem pra Salzburg pra fazer a Supercopa, com uma viagem pra Istambul pra fazer playoffs de Champions. Semana que vem eu já viajo de novo, então assim, eu não tô conseguindo parar pra... Claro que assim, eu tenho opinião sobre qualidade, sobre esquemas, mas, por exemplo, eu não tô conseguindo acompanhar quem lesionou, quem tá suspenso, então eu não vou entrar tanto nisso, mas eu não tô muito otimista não, tá? Porque eu acho que no Barradão o Vitória tem mostrado uma atitude em campo que muitas vezes supera a qualidade do Bahia, ou pode superar no caso, né? Eu continuo achando que o Bahia tem outros objetivos e tá em outra prateleira de objetivos, de projeto, sabe, de grandeza nesse momento do que o Vitória. E aí eu estou pensando aqui não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Não se esqueçam que o Grupo City tem 90 anos praticamente ainda, né, de propriedade do Bahia. Então, nesse sentido, a minha cabeça não mudou, ainda que o Bahia faça um campeonato brasileiro ruim, que, por exemplo, classifique para uma Sul-Americana, assim como o Vitória, mas eu acho que a longo prazo a história é outra, sabe? Acho que a longo prazo eu realmente acredito que eu falei isso outra frase outra vez, né, quando o último Bavi que o Bahia ganhou, que o resultado tinha sido curto, não vou lembrar agora, mas que a longo prazo eu achava que o Bahia ia ganhar de goleada. Isso eu continuo achando, tá? Não ia ganhar de goleada o placar, mas o projeto do Bahia, pra mim, neste momento, ele ganha e ganhará de goleada do Vitória. Mas pra esse jogo, não vai me surpreender se o Vitória ganhar. Repito, acho que o trabalho, neste momento tático, motivacional, e as escolhas do Rogério não são boas nesse momento. Este trabalho, nesse sentido, não é bom. Tecnicamente, a gente caiu, que eu acho que era algo que a gente conseguia superar o Vitória. E eu não sei se nesse momento mental o Bahia vai conseguir superar o Vitória. Então, eu tô um pouco pessimista para esse jogo. Eu vou dar aqui o meu placar, que é um placar otimista, porque a gente manda energias positivas. Então, eu vou de 2-2 para esse jogo. Sexto empate consecutivo, acho que é isso, do Bahia, enfim. O mestre Stifler, que também tá sempre por aqui, pergunta: Kane, bola de ouro? Como tá a repercussão aí na Europa? Deu uma baixadinha, né, de bola de ouro por aqui. A gente teve isso muito forte na reta final da temporada. Acho que durante a Copa do Mundo, alguns nomes ali aparecendo, mas como a gente não teve um candidato que já era forte ganhando a Copa do Mundo, eu acho que a gente não conseguiu reforçar nenhuma campanha. Por exemplo, se o Harry Kane chega numa final e vence, eu acho que ele saía muito forte para essa briga. A gente tem um Mbappé que fez uma temporada ruim, mas vence a Copa. Ou, por exemplo, o Dembélé, enfim, né, jogadores que tiveram uma temporada muito
ou boa parte da temporada, né? No caso da Dembélé, segunda parte da temporada positiva, com títulos, e obviamente no caso dos jogadores do PSG, tem o fato Liga dos Campeões ser um ingrediente importante, mas nenhum deles, com exceção do Fabian Ruiz, ganhou, né, a Copa do Mundo. Isso acaba perdendo um pouco de força. E assim, o Vitinha falou na Supercopa que pra ele algum jogador do PSG deveria ganhar porque ganhou a Liga dos Campeões, né? E aí ele fala o Dembélé, o Kvaratskhelia e o Fabian Ruiz. O Fabian Ruiz passou quase 3 meses lesionado. Ele não foi o melhor meia do PSG na temporada. Pra mim foi o João Neves. Na temporada retrasada, no caso, pra mim foi o Vitinha. Na temporada passada, pra mim, foi o João Neves. E então eu não acho que o Fabian Ruiz foi o melhor jogador da temporada. Mesmo que ele tenha ganhado tudo, tá? Eu acho que é uma mistura das duas coisas. E no caso do Kvaratskhelia, ele tem um azar grandíssimo, né, de não ter jogado Copa do Mundo. Ele parece ter sido um pouco escolhido de forma não oficial como o candidato do PSG. Assim, o Vitinha citou ele, o L'Équipe colocou ele na capa em algum momento, né, chamando que ele deveria brigar pela bola de ouro. Então acho que tem uma campanha aí não oficial para que ele seja escolhido, já que não tivemos esse cara tão forte assim na Copa do Mundo. Mas eu não sei, eu acho que pela temporada inteira, eu acho que o Harry Kane ainda, pra mim, seria talvez o mais merecido. O Dembélé, eu acho que tem um título da Liga dos Campeões, tem uma boa Copa do Mundo também, então eu até não acho absurdo, tá? Não acho mesmo, mas a temporada completa dele não é a mesma temporada do Harry Kane, ainda que ele tenha um título de Liga dos Campeões. Até porque o Bayern chega na semifinal e faz jogaços, né, com o PSG. Então, não é que o Bayern parou nas oitavas de final, por exemplo. Então, eu ainda iria com Harry Kane, tá? Mas a repercussão agora, nesse momento, tá um pouco mortinha. Não vou mentir. O Sérgio Murilo mandou: e o Vitória, não pode? KKKK, qual o seu palpite pro clássico? Já dei meu palpite de 2-2, mas o Sérgio, na verdade, não é que não possa perguntar do Vitória, é que dificilmente eu vou responder alguma pergunta do Vitória, porque eu não acompanho o Vitória. Eu só assisto aos jogos do Vitória quando o Vitória joga contra o Bahia. Então, não serei aqui leviana de opinar e de fazer análise sobre uma equipe que eu não acompanho. Assim como não faço sobre o Flamengo, assim como não faço sobre o Palmeiras e sobre outras equipes. Eu estudo e dou umas pitacadas quando essa equipe vai jogar contra o Bahia. Mas não seria justo e não seria um conteúdo de qualidade se eu for falar de outras equipes por aqui. Mas nesse caso, você pode perguntar e eu dou meu palpite 2-2 no clássico. Thalita pergunta se eu tenho vontade ou planos de morar em Salvador. Não tenho planos, neste momento também não tenho vontade, não só em Salvador, eu não tenho planos nem tenho vontade nesse momento de voltar a morar no Brasil. Eu não tenho hoje nada que faça meus olhos brilharem no Brasil, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Eu consigo ir, especialmente nos últimos anos, até um pouquinho mais, 2 vezes por ano no Brasil. Então, isso ajuda muito. Eu tenho passado até mais tempo no Brasil do que antes. Ainda que eu fosse 2 vezes, eu ficava menos tempo. Agora eu tô conseguindo ficar um pouquinho mais de tempo. Eu tenho muita dificuldade hoje de me ver trabalhando com o futebol brasileiro nas funções mais típicas. Por exemplo, eu não tenho hoje vontade de ser repórter no Brasil. Eu já não tinha quando eu morava no Brasil. Quando eu viro correspondente, você tem um trabalho muito grande de reportagem. Mas eu gosto muito do trabalho de correspondente porque eu gosto muito de contar as histórias do momento e do local. Mas é um dia a dia muito diferente do dia a dia do repórter no Brasil. E não só tem a ver com o futebol brasileiro, mas também com a qualidade de vida hoje das grandes cidades do Brasil. Tem coisas que você só encontra no Brasil. Tem coisas que eu só tenho em Salvador. Quem mora no Rio de Janeiro e que tem o privilégio de morar, assim, com segurança, no sentido de que tem um bom salário, não depende tanto de transporte público, enfim, que consegue ter uma vida mais segura e mais confortável,
tem coisas que, gente, assim, a beleza que tem o Rio de Janeiro, o clima que tem em Salvador. Assim, eu passei agora, por exemplo, nas minhas férias, né? E desde que eu tenho postado um pouco mais de Salvador, assim. Gente, nada assim, nada igual àquela correr ou caminhar que seja na Barra e depois dar um mergulho no mar, na água quentinha da Bahia, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro a água não é quentinha, eu não tomo banho de mar no Rio de Janeiro, não gosto. Isso eu não encontro em Paris, sabe? Tem muitas coisas, não só de Salvador especificamente, que você não encontra. Mas a vida, a qualidade de vida influencia muito hoje na minha decisão. Eu tenho uma qualidade de vida hoje. Gente, sim, eu sou muito privilegiada. Eu falo de um local, de um lugar de muito privilégio. Eu moro numa região central de Paris, então eu faço tudo ou a pé ou de transporte público. Eu volto 2 horas da manhã caminhando de um bar sozinha, tranquilamente para minha casa. A violência aqui a violência maior, né, não só de pickpocket e né, furtos em áreas turísticas, porque isso tem muito, ela é absolutamente menor do que nas grandes capitais do Brasil, que era, obviamente, onde eu teria que morar para cobrir futebol brasileiro, né? Eu não tô falando aqui de voltar para morar no interior do Brasil com uma qualidade de vida diferente. Não, eu tô falando aqui de voltar para uma grande capital se eu quisesse continuar trabalhando no futebol brasileiro. Então, nesse sentido, é algo que não faz meus olhos brilharem hoje. E a outra coisa também é que, por exemplo, um caminho que muita gente faz, né, crescendo na carreira, por exemplo, virar comentarista. Eu fiz o contrário, né? Eu comecei a carreira como comentarista na televisão, né? E hoje eu não tenho vontade de ser comentarista de futebol brasileiro, porque eu confesso que hoje eu não compro mais o custo do que vem junto. Eu falei isso, né? Tem um corte nas redes sociais das minhas férias no podcast lá do Bar FC, que eu falo isso e muita gente achou, porque tá cuspindo no prato que comeu. Não, gente, eu comprei muito tempo esse custo, hoje eu não compro mais. E isso significa que eu não possa voltar a comprar? Posso voltar a comprar. Mas eu, inclusive, tento, e vocês sabem aqui no meu canal, o quanto que eu alimento que a gente seja mais saudável na nossa relação com o nosso clube, com o futebol, que é algo tão importante nas nossas vidas. Cada um toma a decisão que quiser. Na minha opinião, a falta de respeito, o xingamento, a ameaça, essas coisas não, porque é aquela coisa, né? Você pode lidar do jeito que você quiser, mas se você for lidar ameaçando, xingando, assediando, né, e desejando a morte das pessoas nas redes sociais, aí eu acho que tá errado, né? Parte disso, inclusive, é crime. Mas eu alimento aqui e eu tento contribuir para um ambiente mais saudável, né? Então vocês veem aqui, eu não jogo coisa pra torcida, eu não venho com polêmica, sabe, de raiva, de desrespeito, porque eu não alimento isso, porque eu não planto isso, porque eu não quero colher isso, né? Então eu acho que hoje o ambiente do futebol brasileiro de torcedor / pessoas, porque nem sempre é torcedor, é bastante tóxico. E hoje eu não pago mais esse custo. Eu tive o privilégio, estudei muito para isso, trabalhei muito para isso, trabalho ainda muito para isso, para que eu hoje consiga escolher com o que eu quero trabalhar. E trabalhar com o torcedor, a audiência, na verdade, de futebol internacional, é mais saudável, porque o torcedor do PSG, o torcedor, sabe, do futebol italiano, ele muitas vezes acompanha, ou porque ele quer entretenimento, então não tem esse desespero e esse hate, sabe, esse 8 ou 80 em que é matar ou morrer, como você tem com o clube que você tem a sua relação com no Brasil. Ou às vezes é seu segundo clube, né? Muita gente torce para um clube de futebol europeu como segundo clube, ou é um jogador e tal, e é uma relação diferente, né? Então, eu hoje tenho esse privilégio de poder escolher trabalhar com isso. Então, eu não consigo hoje ver como que eu
assim, eu não consigo ter hoje uma ideia de algo que que faça meus olhos brilharem no Brasil. Pode ser que um dia tenha, tá? Pode ser que, assim, eu falei aqui, eu tenho 43 anos. Talvez o que eu faço hoje, quando eu, sei lá, complete 50 anos, eu diga, não, cansei, não quero mais viajar tanto, não quero essa vida tão sem rotina. E aí pode ser que algo no Brasil faça meus olhos brilharem, mas hoje eu não consigo ver isso. Um pouco por aí. Nogueiro Vilalva, acho que é isso. Pra você, a perspectiva que a torcida do Bahia criou é maior que o Grupo City pensa em nos dar ou é um projeto? Eu acho que a perspectiva a curto prazo, ela não ficou alinhada. Eu acho que a curto prazo o torcedor do Bahia esperava mais, a boa parte. E é natural, primeiro porque são muitos anos de frustração. E aí vem um grande grupo que tem muito dinheiro e a gente tem um tempo de reação muito mais curto, né? A gente quer que as coisas aconteçam de forma muito mais rápida. Então, e para que isso acontecesse, eu acho que deveria existir um senso de urgência, não só a médio... Não, o senso de urgência a longo prazo é complicado. Mas deveria existir não só o projeto a longo prazo, mas o senso de urgência a curto prazo. E eu tenho a sensação de que o Grupo City não tem um senso de urgência tão grande. Eu acho que o senso de urgência deles era mais estrutural, né? Do Bahia estar mais estruturado, voltar a ter mais estabilidade. A curto prazo, eu acho que esse era o objetivo. E esse objetivo está sendo atingido. O Bahia hoje é um clube, estável, no sentido financeiro, no sentido né, de começar a ser sustentável, de ter um equilíbrio de contas, de estar organizado financeiramente, né? Então, esse objetivo era claramente o objetivo mais a curto prazo do grupo. Só que a gente queria as duas coisas a curto prazo, né? É natural. E repito, depois de tantas frustrações e de quando vem, parece que é a luz do fim do túnel. Só que a luz do fim do túnel, ela não começa com, digamos, com um jardim. Ela começa só com o amanhecer. Então, não sei se ficou muito boa essa metáfora. Mas eu acho que, assim, essa parte de títulos e de um projeto maior, eu continuo acreditando nisso aí, tá? E eu acho que ele vai vir, diferente de ser um pico muito alto e que depois é tragédia, como, por exemplo, foi o Botafogo, eu acho que ele vai ser, sabe, um caminho menos linear, né? Com mais percalços no caminho, mas com uma estabilidade maior, ainda que a gente tenha anos em que a gente não tenha grandes avanços. Se manter estável é também um avanço, sabe? E é diferente de você, beleza, fazer um ano maravilhoso, garantir uma vaga para Libertadores e no ano seguinte brigar para não cair, sabe? Então, essa estabilidade eu acho que era o primeiro objetivo. Então, acho que a perspectiva da torcida com essa primeira perspectiva do grupo, acho que ela desalinhou mesmo. Mas eu acho que a longo prazo, eu ainda acredito que elas estarão alinhadas. Nosso tempo de reação, né, o nosso tempo de espera é menor, né? A gente tem uma urgência maior nesse sentido, mas eu ainda acho que isso vai acontecer assim. Pereira Gabriel 98. O que eu gosto na França que é melhor do que no Brasil? Pode ser o que for, comida, futebol, etc. O futebol francês, não é que eu gosto mais do futebol francês. Em geral, eu gosto mais do futebol europeu. É um futebol, estamos falando do melhor futebol do mundo. Ainda que o futebol brasileiro tenha muitas qualidades e outros atributos que o futebol europeu não tem. Mas sabe o que eu gosto muito? Eu falei um pouco aqui de qualidade de vida, então nem vou entrar tanto nisso, porque no fim das contas eu acho que é o principal, tá? Da vida na França. Segurança. Segurança é a coisa que eu mais gosto, assim. Mas tem umas coisas pequenas de estilo de vida que eu gosto mais do que no Brasil. Por exemplo, o estilo de vida europeu, repetindo, sendo aqui geral, mas eu posso trazer para Paris, é que é uma cidade feita para pedestres, né? Para você viver a cidade, não para você dirigir pela cidade. A maioria das capitais no Brasil são capitais para você andar de carro ou de transporte, né?
existe aqui em Paris, e isso em grandes cidades europeias também, em outras cidades, não é contexto não, a ideia de que você possa fazer tudo a 15 minutos da sua casa. Então, são micro-regiões, né? Então, do centro da sua casa, a 15 minutos, você tem tudo básico. Então, você vai ter um hospital ou uma clínica que seja algo menor, farmácia, supermercado, opção de lazer, paga e pública, né? Então, você vai ter um parque e você também vai ter um cinema. Então, existe essa noção, essa ideia de micro-regiões, micro-ilhas dentro da sua cidade. E isso é um estilo de vida que eu gosto muito. Eu, às vezes, passo muito tempo, assim, eu consigo fazer tudo dentro do meu bairro, eu consigo ter lazer, eu consigo fazer as coisas básicas no sentido de compras, enfim, né, as coisas que a gente tem que resolver de vida. Isso é algo que eu gosto muito. E Paris é uma cidade muito cultural e que dá muita valor a isso, né? Então tem muitas opções, isso é algo que eu gosto bastante na França. E sabe uma coisa que eu gosto muito, em geral? Não tem barata. Gente, vocês não fazem ideia do que é a tranquilidade de não esperar uma barata sair do ralo do banheiro. Gente, na época que eu morava no Rio de Janeiro, todo dia eu chegava em casa, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu morava com meu gato ainda, né? Depois ele foi pra Bahia, mas hoje em dia meu Napoleão já foi para o céu dos gatinhos, mas quase todo dia eu chegava em casa e Napoleão estava brincando com uma barata morta, tirando quando a barata não estava viva, né? Então, assim, gente, não tem barata. Aí outro dia eu falei isso com alguém, aí me disseram, mas tem rato. É verdade, mas eu não tenho rato todo dia na minha casa. Na verdade, eu nunca tive um rato na minha casa. E pra falar a verdade pra vocês, Paris tem mais rato do que Salvador, do que Rio de Janeiro, eu imagino. Mas eu vi pouquíssimos ratos na minha vida aqui. Se eu vi 2 ou 3 ratos em mais de 3 anos morando aqui, foi muito. E eu não tenho rato na minha casa. Eu sei que se você tiver um rato na sua casa, é um desespero, é terror. Mas eu nunca tive. Então, em 3 anos e meio morando em Paris, eu nunca tive um rato na minha casa. Em 4 anos morando em Rio, eu devo ter tido 1.000 baratas na minha casa. Então, eu adoro não ter barata. Fica aí. Essa opção. Peterson Castro pergunta, muito boa pergunta, tá? Especialmente para quem gosta muito de jornalismo. Relação cotidiana com os jogadores de alguma forma te faz medir palavras para reportagem? Veja bem, eu não gosto, e aí isso é uma opinião minha, eu não estou dizendo que está errado e que quem faz isso está errado, mas na minha visão de jornalista, eu não gosto de ser amiga de jogador. Eu tenho uma ótima relação com vários jogadores, com técnicos. Usando aqui o exemplo do PSG, eu tenho uma ótima relação com o Luiz Henrique, tenho uma ótima relação com o Marquinhos, mas eu não tenho amizade com eles. A gente brinca que o Luiz Henrique é meu melhor amigo e tal, mas é uma relação de amizade profissional, se você pode chamar assim. Eu não chamaria de amizade. Eu não tenho nenhuma relação pessoal com o Luiz Henrique e nem com outro técnico ou jogador de futebol. Eu acho que isso influencia muitas vezes, então eu não gosto de colocar essa possibilidade. Eu não tô dizendo que todo mundo que tem um amigo jogador é influenciado por isso, eu não disse isso. Eu disse que pode influenciar e eu não quero ter a possibilidade de influenciar. Então, o que acontece comigo? Se você tá trazendo medir palavras com ser respeitoso ou não, sim, eu meço palavras, porque tem palavras, na minha opinião, tem formas de falar, na minha opinião, que são desrespeitosas. Então, nesse sentido, eu vou medir palavras. Mas eu vou medir palavras porque eu vou medir palavras com qualquer situação ou com qualquer pessoa, porque, pra mim, significa, e é, assim, inegociável ter respeito. Agora, se você tá trazendo medir palavras como, por exemplo, não fazer uma crítica ou atenuar uma crítica por conta da relação de jogador, aí não. Por exemplo, eu tenho uma ótima relação com Luiz Henrique e eu acho que ele errou feio naquela declaração que ele dá no caso de racismo do Vinícius Júnior. Porque ele diz que
a opinião dele sobre o assunto não é importante e eu discordo. E eu acho que ele errou. Eu poderia desrespeitar ele e falar outras coisas. Eu não vou desrespeitar, porque eu não tenho como valor da minha vida não desrespeitar pessoas. Mas eu não vou medir palavras no sentido de criticar. Eu não vou dizer, talvez ele não tenha se expressado bem. Não, ele errou. Então, se um jogador, por exemplo, se o Marquinhos faz uma partida ruim, eu não vou dizer o Marquinhos não foi tão bem. O Marquinhos foi mal nesse jogo. Significa que eu estou desrespeitando o Marquinhos ou que eu vou trazer isso para uma questão maior? Não, mas, por exemplo, eu não vou xingar o Marquinhos. Eu não vou... Pra mim, por exemplo, usar porque é pereba, porque é perna de pau, porque é bagre. Eu não uso essas palavras. Vocês nunca vão me ver usar essas palavras, porque pra mim essa palavra é desrespeito. Então, se nesse sentido medir palavras é isso, sim, eu meço palavras, porque eu não vou usar essas palavras, entende? Mas se for no sentido de diminuir crítica por conta da relação, e a minha relação é profissional, não é de amizade, aí eu não vou... Não, porque eu vou fazer a crítica que eu acho que merece ser feita. Absolutamente sempre, sempre, sempre com respeito. Pergunta da Kelly Cunha, sempre por aqui. Inclusive, até atualizando vocês. Oi, Clarinha, sobre sua lesão, já está 100%? Já teve algo parecido antes? Nunca tinha tido nada parecido antes. Eu já tive algumas crises de coluna. Assim, em algum momento, postura errada, um ou outro movimento, mas realmente, assim, coluna eu não tenho hérnia de coluna nem nada, mas tem um desgaste em uma cartilagem, enfim, que faz parte da idade, não é uma lesão por uma coisa específica. Eu nunca tinha tido nada parecido. Me chama muita atenção que tenha sido do 0 pro 100, assim, eu nunca tinha sentido essa dor e no dia seguinte eu não estava conseguindo caminhar. E no fim das contas eu fiz os primeiros exames e hoje, tô gravando esse vídeo, fiz uma ressonância e no dia seguinte, amanhã no caso, vou voltar no médico com o resultado. Mas assim, no primeiro exame que ele tinha feito, eu tive uma inflamação na articulação do quadril e aí, de forma muito leiga aqui, imagine que as articulações, elas têm meio que um líquido que lubrifica ali, né, as articulações. E quando isso tá muito inflamado, ela produz muito mais desse líquido. E então eu tava com uma produção muito maior desse líquido, então tava com líquido acumulado e esse líquido, ele estando ali, né, na articulação do quadril, tava gerando muita dor. E aí, na ressonância que eu fiz hoje, o resultado é basicamente esse, eu vou ler para vocês, tá? Traduzindo do francês pro português. Eu tive uma crise inflamatória importante do quadril esquerdo associada a um impacto femoroacetabular com pequena fissura do labrum e alterações muito iniciais da cartilagem. O líquido já está bem menor e não há ruptura muscular ou dos tendões glúteos. Então, esse é o diagnóstico da ressonância traduzida para o português e amanhã eu vou levar no médico o resultado, né, assim, a análise da ressonância e vamos ver se a inflamação tá bem melhor. Já tem muito menos, eu já tô com muito menos dor, eu ainda tô tomando anti-inflamatório, mas assim, eu tenho algumas posições que ainda doem, ainda tem alguma limitaçãozinha de movimento, mas o dia a dia, por exemplo, andar já não tá doendo mais. Que antes eu tava com dificuldade para andar. Nos dias em Salzburg, na hora que eu acordava, que o analgésico tinha passado o efeito e eu tinha ficado muito tempo numa posição e às vezes mexendo durante o sono sem cuidar, né? Eu tava acordando sem conseguir colocar o pé no chão, sem conseguir andar. Então eu fiquei meio tensa, mas agora já tá tudo encaminhando pro melhor. Na teoria do que eu pesquisei, ChatGPT, meu médico, tempo e fisioterapia. Então vai ficar tudo bem. O Roman 270 perguntou se eu penso em ser mãe ou se é um tema resolvido. Tema resolvido há muito tempo, não tenho um desejo de ser mãe. Quando eu era mais nova, eu tive o desejo, mas depois eu entendi que era muito mais um desejo de
cumprir um roteiro e uma caixinha do que necessariamente o desejo de ser mãe. E no dia que eu tomei a decisão, já tem bastante tempo que eu tomei essa decisão, tá? Tem uns 10 anos que eu tomei essa decisão. Um pouquinho menos. Depois que eu tomei a decisão, eu só senti alívio. O meu medo era me arrepender e foi exatamente o contrário. A cada dia eu tenho mais certeza de que eu tomei a decisão certa, me sinto mais aliviada nesse sentido, de não ter mais esse peso nas minhas costas. E eu até penso, podia ter tomado essa decisão antes, mas também, enfim, tomei no momento certo, que eu tava bem madura, já tinha mais de 30 anos, então é um tema bastante resolvido, assim. E outra coisa, né, não vou fazer isso com 60 anos, sei lá, mas se eu tiver vontade, adoto, não tenho nenhum problema de adotar, ao contrário, acho lindíssimo fazer, assim, adotar, então eu não tenho esse desejo, tá? Mas se o desejo vier de ser mãe, se, sei lá, quando eu fizer uns 50 anos, eu não sei, existe sempre a possibilidade da adoção, então por isso eu acho que me ajuda muito a ter a questão resolvida. VTH.Brandão, se eu moro em Paris ou se eu tenho uma casa em outro lugar e só acompanho passageiro. Não, eu moro em Paris. Pra quem conhece Paris, moro pertinho da Bastilha. Moro no 11e, na região 11, né? Paris é dividida em bairros que tem números, né? Então, moro no bairro 11, digamos assim. E Danilo Kisato pergunta se eu acompanho algum outro esporte por diversão. Muito pouco, Danilo. Eu adoro skate, então, por exemplo, quando tem um mundial que tá passando e eu tô totalmente livre, assisto. Assim, comecei a assistir em Olimpíadas passada, né, e aí criou ali um pouco de... Quer dizer, quando o skate entra, né, na verdade, nas Olimpíadas. Tem 2 Olimpíadas, acho que é isso. Criou ali uma coisinha que eu gosto. Fui, inclusive, aqui na etapa de Paris com a Tati, ano passado, e amei. A gente deve ir esse ano de novo, se tudo der certo. Mas, assim, não vou dizer pra você que eu acompanho, que eu fico assistindo o tempo inteiro. Mas, por exemplo, regularmente eu não assisto quase nenhum outro esporte. Eu adoraria acompanhar futebol americano, porque eu sou torcedora do Seahawks há bastante tempo. Mas, nossa, bem antes no Brasil ainda. Só que os horários aqui são muito complicados pra assistir jogo. Então, eu não tenho tempo. Então, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu não tô assistindo futebol, que eu tô de folga, ou eu assisto futebol, porque eu realmente gosto muito, 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 ou eu vou pra uma coisa completamente diferente. No momento, vocês já sabem, quem me acompanha aqui, eu tô numa fase que eu tô lendo loucamente e de forma preocupante até, livro de romantasia, que são livros de romance misturado com fantasia. Então, é livro que tem dragão, livro que tem férico, livro que tem pessoa que vira lobo. Não é lobisomem, atenção, é diferente. Enfim, então eu vou para umas outras coisas, assim, sabe? Então, por exemplo, eu adoro museu, então eu vou muito nos museus aqui. Séries, eu assisto tudo quanto é série, adoro série. Então, eu saio um pouquinho, porque senão eu passo minha vida assistindo televisão. Ou eu tô no estádio assistindo futebol, ou eu tô assistindo televisão, seja futebol, seja outro esporte. Então é um pouco por aí. É isso, gente. Chegamos a 50 minutos de vídeo. Atenção, calma, não sai do vídeo sem deixar o like. Confere se tá inscrito no canal. Inclusive, faltam mais 60 pessoas pra gente bater, acho que são 55 mil inscritos. Então, seja uma dessas pouco mais de 60 pessoas e vamos bater essa meta de 55 mil ainda nesse vídeo, gente. Vamos nessa. E final de semana, ou no domingo à noite, muito provavelmente na segunda, a gente vai ter Claramente Tricolor pra falar do clássico. E aí, no decorrer da semana, mais pra reta final, provavelmente, a gente vai ter prévia de campeonato italiano. Tem sorteio da Liga dos Campeões na próxima quinta. Então, na semana que vem, a gente vai ter vídeo de análise do sorteio. Então, a temporada começa a esquentar. O canal vai voltar com mais vídeos. Depois das férias, né? Que eu fiz um aqui e ali. A gente vai voltar. Então, se inscreve pra não perder nenhum vídeo por aqui. E se você gostou e puder, deixa o hype, porque ajuda esse vídeo a chegar a mais clarificados e clarificadas assistindo por aqui. É isso, gente. Bom final de semana pra todo mundo. Bons jogos de final de semana. Bom Bavi. E que o Bahia volte a vencer. É isso, gente.